Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender a partir disso as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Temos o nosso nacional-bolchevismo do Piniquim, né? Nosso nacional-bolchevismo tropical brasileiro, que adora, né, o Putin, está aplaudindo aí a entrevista, que entrevista magistral, tal, mostrando para o Ocidente quem é quem, né, estão torcendo pela vitória russa contra a Ucrânia. Né. Por que eu chamo de nacional-bolchevismo? Acho que esse é um termo importante. Por quê? O nacional-bolchevismo é um movimento intelectual e político, né, surgido na Rússia, sobretudo no pós-queda da União Soviética, naquele momento assim, de depressão coletiva. Então surge, né, com o Alexander Dugin e outras pessoas, né, o nacional-bolchevismo, quer dizer, já existia um pouco antes. Né? O que é o nacional-bolchevismo? É uma combinação de comunismo com nazismo, basicamente é isso. Basicamente é isso, e é o que a gente vê, né, na fala do Putin. Quer dizer, tem momentos em que ele, né, parece estar falando como um neo-soviético, outros momentos em que ele parece estar falando como um neonazista, né, praticamente ali ao defender o direito do Hitler de ter invadido a Polônia. Mas o nacional-bolchevismo é isso, olha, nacionalismo como uma desculpa para a implementação e manutenção de um governo forte, né, e que por baixo dessa sua força tem a força da corrupção, tem a força do capitalismo dos amigos, ou do socialismo dos amigos, ou do que quer que seja. Né. Então é também um sistema econômico baseado na corrupção. Né. Então, nacional-bolchevismo, nacionalismo como desculpa, né, bolchevismo como digamos, ligação a uma ideologia revolucionária, né, e é um projeto revolucionário, porque é um projeto revolucionário, ou seja, de transformação completa de um sistema de poder, o nacional-bolchevismo é também, digamos, um sistema de governança baseado, né, na corrupção generalizada. Aliás, falando de processo revolucionário, é o que a gente está vendo no curso de Logopolítica. Então, lembrando aqui, estamos com a promoção de carnaval para o curso de Logopolítica e para a Academia Folha Política. Nós estamos vendo
com base em um estudo aí de Lenin e na nossa situação contemporânea, por que o processo que a gente está vivendo no Ocidente, no Brasil hoje, é um processo revolucionário, né? Porque revolução é o seguinte, não é você substituir determinados governantes por outros. Revolução é você mudar e esmagar completamente toda uma institucionalidade de um determinado Estado. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Vimos isso na última aula do curso. É um esmagamento, né, da institucionalidade democrática, hoje apenas de fachada, existente no Brasil, sua substituição por um outro sistema de poder, né? Absolutamente centralizado, absolutamente controlador, absolutamente corrupto, absolutamente violento, né? Mas isso está aí, então, nessa vertente bolchevique do nacional-bolchevismo, né? Claro, o nacional-bolchevismo faz uma referência ao nazismo, que era o nacional-socialismo, né? E, ao mesmo tempo, claro, tem a referência ao comunismo, com o bolchevismo, e tem conquistado aí corações e mentes, né? Eu vejo como nacional-bolchevismo brasileiro todo mundo que hoje está dizendo, olha, sou de direita e eu acho que o bom mesmo é Rússia e China, né? Estados Unidos querem tomar a Amazônia, né? Então, meus amigos são a Rússia e a China e eu vou ficar com eles e vou me abrir para eles, né? Isso é baseado numa série de mentiras, como tudo que provém do comunismo, como tudo que provém da esquerda, como tudo que provém dos totalitarismos, né? Nazismo aí incluído, né? E então, a vertente aí nacional, socialista, dentro do nacional-bolchevismo, tudo é mentira, né? Tudo é baseado em mentira, tudo é baseado em narrativa, né? Então, essa ideia de que a OTAN é a ameaça, né? Os Estados Unidos são a ameaça, nossos amigos são a Rússia e a China, né? E isso convence algumas pessoas, né, na direita, que estão órfãs de esperança, né, e querem se iludir. Porque, claro, aí sim é uma tendência humana. Está muito difícil, né, no Brasil, para quem acredita realmente na liberdade, para quem acredita, né, nos valores, né, de que é proibido roubar, de que é proibido matar, né? Está difícil, né? Então, existe uma tentação que no fundo é uma síndrome de Estocolmo, né? Uma síndrome de aderir ao inimigo, aderir ao sequestrador, né? Puxa, não dá para vencer esse sistema, então vamos dar um jeito de achar que esse sistema é bom, né? É isso o nacional-socialismo hoje que está penetrando aí na direita, né? O Putin é conservador. Não é, mas você dizendo que de repente você se convence a si mesmo de que então tá bom, você tá. Tá, a questão também está do lado do vencedor. Quem é putinista no Brasil porque quer estar do lado do vencedor no Brasil hoje, que é um sistema que é o sistema corrupto que nos domina hoje, né? É uma tentação, claro, ficar do lado do vencedor, né? É uma tentação. Então, você vê absurdos, por exemplo, né, esse pessoal nacional-bolchevique brasileiro dizendo assim, não, na verdade, Fidel Castro e Che Guevara são grandes heróis conservadores. Por quê? Não, porque eles representam assim a virilidade, o ideal masculino de afirmação, de conquista. Tá bom, então conservadorismo é isso, né? Você quer se convencer? Não, você quer, né, aderir ao vencedor, né? Não sei se tem gente levando dinheiro, uma combinação das duas coisas, de um fator econômico e de um fator psicológico, mas, obviamente, é um tecido de mentiras, né? É um tecido de mentiras que, claro, traslada uma parte da direita brasileira, tenta trasladar para, no fundo, a esquerda, né? Então, o cara é de direita, não gosta do Lula, mas olha só, no fundo, o Lula ele é nacionalista. Os Estados Unidos são nosso verdadeiro inimigo. Nosso amigo é o Putin, e a China, e Cuba, e o Irã, e a Venezuela. Então vamos para lá, né? É aí que está a direita, porque eles é que defendem a nação.
Ora, a nação que eles defendem só se for a nação chinesa, né? Porque o Brasil está, né, se transformando numa, né, colônia agrícola e geoestratégica da China e de todo esse arcabouço desse pessoal. Mas o nacional-bolchevismo é um grande problema. Ele é um problema em vários sentidos, claro, né? Mas ele é um problema moral, sobretudo, né? Ele faz parte dessa grande desorganização moral da humanidade e da humanidade brasileira, sobretudo nos nossos dias, do qual o carnaval é um símbolo, né? É o problema de só reconhecer a bússola do poder, só conseguir se orientar, né, no mundo. O mundo é complicado, né? As decisões que a gente tem que tomar a cada momento são complicadas, nada é muito óbvio, né? E então você precisa de alguma coisa para se orientar. Você se orientar por um padrão ético é uma coisa demandante, né? Você se orientar pelo poder é menos demandante, é mais fácil, então tem um apelo. A bússola do poder é isso. Sabe? O que é o certo e errado? Não sei. Quem que está mandando? Esse aqui. Ah, então esse que é o certo. O que é o certo e o errado? Fidel Castro? Não sei. Fidel Castro é aliado de quem está mandando no mundo hoje? Fidel Castro é aliado da China, da Rússia, né, do nacional-bolchevismo. Então tá. Então Fidel Castro é bom. E se eu me digo conservador, então vou dizer que Fidel Castro é conservador. O problema é de só reconhecer a bússola do poder e não reconhecer a bússola moral, não saber ler a bússola moral, né? E o problema da mentira, o problema da narrativa. Eu tenho a OTAN, né? As pessoas, a OTAN tal está provocando a Rússia não tinha outra alternativa. Bom, a gente viu na entrevista do Putin que é a mesma leitura que ele faz da Segunda Guerra Mundial e do Hitler, né? Então a Polônia provocou, né? E não sabe o que ele falou, mas está implícito a garantia de defesa que França e Inglaterra tinham proporcionado à Polônia, então talvez tenha empoderado, feito com que a Polônia se sentisse empoderada para desafiar então a Alemanha e provocar a Alemanha de Hitler a invadi-la, né? Então a OTAN da época, né? O Ocidente Democrático da época teria sido então culpado, assim como hoje, então a OTAN seria culpada, né? Então na época você poderia argumentar, não, a Inglaterra e França não tem nada que ir lá prometer nada para a Polônia, não. A Polônia está na área de influência da Alemanha, do Hitler e da União Soviética, não tinha nada que ter lá, não. Assim como hoje, a OTAN não tinha nada que ter se expandido para o leste, isso é área de influência da Rússia, né? Claro, o que é isso? Também é ler só a bússola do poder, não saber ler a bússola do que está no conteúdo, né, da vida nacional, da vida política, que é o desejo de liberdade ou a submissão ao totalitarismo, né? Por que os países da Europa do Leste quiseram entrar para a OTAN, né? Por que a Finlândia e a Suécia agora quiseram entrar para a OTAN? Tinham entrado há 50 anos, nunca tinham querido entrar, entraram agora. Por quê? Porque eles querem democracia, né? E estão sentindo essa democracia ameaçada pela Rússia. Pronto, ponto final, né? Esse é o conteúdo, não é só questão de poder, de quem que é essa área de influência. Não, tem que acabar com esse negócio, né? Democracia tem que se garantir no mundo, e quem ajuda a democracia a se garantir é a OTAN, é o poder bélico da OTAN, que no fundo é o poder bélico dos Estados Unidos, né? Então, não é poder contra poder, não é que tanto faz quem vai ganhar essa disputa geoestratégica. De um lado está a liberdade, do outro lado está a tirania, gente, é muito fácil de entender, né? Quando você cava um pouquinho além da superfície, o que os totalitários querem fazer parecer? Que você tem o imperialismo americano agindo através da OTAN e países aí que querem viver independentes dos Estados Unidos, né? Mas aí você vai ver o que esses países estão fazendo no mundo, estão aumentando a sua influência, impondo seus
aliados, seus governos totalitários, na África, por exemplo, onde a Rússia está apoiando uma série de golpes totalitários, na América Latina, onde a Rússia e a China apoiam o Foro de São Paulo. Isso é que esses países estão fazendo pelo mundo. Eles não estão quietos, querendo viver longe da influência americana. Não, estão querendo destruir a influência americana de um grande país democrático e substituí-la pela sua influência revolucionária, porque eles não querem apenas que seus aliados ocupem temporariamente o poder, né, no Brasil, na Venezuela, na Bolívia. Não, eles querem mudar o sistema de governança no Brasil, na Venezuela, na Bolívia, e etc., para que sempre estejam do lado do totalitarismo, né? E outra coisa, a OTAN é uma aliança que não se justifica, porque não se justificava no tempo da Guerra Fria, porque do outro lado tinha uma outra aliança, que era o Pacto de Varsóvia, né? Então agora não tem Pacto de Varsóvia, a OTAN não se justifica porque vai lutar contra quem? Vem cá, né? Não tem mais ninguém? Então vamos lá. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, esses países da África, da órbita da Rússia, principalmente, da China também, como o Níger agora virou, países que têm uma posição estratégica fundamental, né? Cuba, Venezuela, bolivariana, né? Agora a Colômbia, né, querendo voltar para a mão do narcotráfico, todo o crime organizado latino-americano, Hezbollah, Hamas, né, indo lá matar bebê no forno, né? Isso não é uma aliança? Isso é uma aliança, eles agem em conjunto, né? Eles se apoiam uns aos outros, eles avançam com as suas estratégias individuais de maneira combinada para avançar seu poder no mundo. Isso é uma aliança, né, do outro lado. É o que eu chamei, então, a OTAN das trevas, aí na chamada que eu fiz aqui para o nosso vídeo. Uma OTAN das trevas. Então precisa ter uma OTAN, né, lá de cá. Mas não são países woke, né? Tá, são países woke, mas esses países, né, onde predomina hoje uma cultura woke, né, como os Estados Unidos, no lugar que não são unicamente isso, você tem, né, toda uma discussão dentro desses países, né, cultural. Segundo que as tropas desses países que segura a Rússia e a China de dominarem o mundo todo, são tropas que estão ali defendendo o quê? Defendendo um regime democrático, né? Não defendendo o woke, não defendendo maconha ou, né, ou o que quer que seja, a poligamia, ou o que quer que seja, né? Estão ali defendendo, né, você tenha um espaço democrático e de liberdade, com todos os problemas que esses países possam ter domesticamente, né? Então, a gente não pode ver dessa maneira, né? Então o Ocidente não merece ser defendido, do ponto de vista de quem é conservador, porque o Ocidente está aderindo a uma maneira de vida que é incompatível com os conservadores, porque não respeita a família, porque não respeita a essência livre do ser humano, porque quer impor, né, cirurgia transgênero para criança e tal. Então não vou defender esse Ocidente, ele não merece ser defendido. Tá, você pode pensar assim, mas é a única chance que você tem, né, de ter uma liberdade no mundo e, portanto, de ter, né, uma implantação de uma vida correspondente a uma visão conservadora, né? Conservadora no sentido profundo e amplo, né? Que é baseado na liberdade mais do que tudo. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica.
Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores
ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.